Senhor, irmãos, mais uma sexta-feira que estamos aqui para trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Orando ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Glória a Deus. Essa passagem do livro de Reis começa no livro de Reis e no livro de Crônicas. No livro de Reis, ela se encontra em 2 Reis 12, do 1 ao 19, e em Crônicas, capítulo 24. Narra a história começando por uma rainha de nome Atalia. Essa rainha, vendo que o rei tinha morrido, ela começou um verdadeiro massacre, eliminando e matando todos os filhos do rei. E diz a palavra de Deus que ele proveu livramento para esse Joás. Joás, através do profeta Joiada, foi salvo da morte por Atalia, que era a rainha na época. Ela, usurpando o trono, ela queria a morte de todos os descendentes daquele rei. Então, escondeu Joás numa câmara interna no templo por 6 anos. Fez essa beneficência. A esposa do sacerdote Joiada escondeu Joás. E diz a palavra que após 6 anos, eles se reuniram e declararam rei a Joás. Vendo Atalia que ela tinha sido enganada, que ainda tinha um descendente, tentou ainda mais uma vez contra o rei, mas dessa vez ela acabou sendo morta fora dos portões da casa do Senhor, a mando de Joiada, o profeta. Então, passando-se o tempo, começou a reinar Joás, esse que Deus tinha dado livramento através do profeta Joiada. Passando-se o tempo, ele começou a fazer o que era bom aos olhos de Deus. Começou a ser um bom rei. Começou bem o seu trabalho aqui. Apesar de já ser de idade, começou a reinar com 70 anos, ele ordenou que se reparassem a casa de Deus. Ele ordenou que todas as ofertas, alçadas, dízimos, fossem direcionados para reparos da casa do Senhor. Tudo aquilo que Atalia, a rainha perversa, tinha destruído, ele queria recompor. E para isso, avisou os levitas, falou aos sacerdotes, falando: olha, todo o dinheiro que nós recebemos, vamos investir na casa de Deus e fazer o melhor na casa do Senhor. E assim ele fez. Mas os levitas não levaram muito a sério, porque a tarefa foi dada às pessoas erradas. Os levitas não tinham esse objetivo de restaurar a casa de Deus. Não era o ofício deles. Então a obra se demorou muito, 23 anos, e não tinha acontecido ainda todos os reparos que o rei gostaria que acontecesse. Então ele ordenou aos sacerdotes que se fizessem uma espécie de baú com uma abertura
muito parecido com os ofertórios que tem em algumas igrejas que se colocam na frente do altar. Foi dessa forma que ele fez e colocou na frente do portal da cidade, e todos vinham com alegria e doavam ali naquele cofre. Colocavam suas ofertas alçadas ali, e os sacerdotes levavam esse baú para dentro, contavam o dinheiro e voltavam com esse baú vazio lá para frente e continuavam a obra de Deus. Tudo parecia correr bem, porque o propósito que Joás tinha colocado no coração era um propósito bom. Deus tinha dado um livramento de vida para ele. E enquanto ele estava com o profeta, tudo ia bem. Joiada viveu por 130 anos. Morreu farto de dias, o profeta que acompanhava Joás. Mas a partir do momento que ele morreu, Joás começou a dar ouvidos a outras pessoas que não tinham o Espírito de Deus. E aí começou a decair o seu reinado. Ele começou a dar ouvido a pessoas de Judá, e ali começou a cair o seu reino. Começaram a adorar falsos deuses, a idolatria entrou novamente. Então diz a palavra de Deus, no versículo antes que nós lemos, no 20, que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. A mensagem de Deus foi essa para o rei. Você deixou o Senhor e começou a idolatria, ele também te deixará. Mesmo você com uma obra muito boa, que você tinha em mente, que você executou, de reparar a casa de Deus, depois de Deus ter te dado um livramento, Deus falava através do profeta que ia deixá-los, aquele povo. Porque uma coisa que Deus não tolera é a idolatria. Deus é um Deus que tem ciúme de nós. E tudo que nós colocamos na frente do Senhor, ele rejeita. Primeiro a Deus. Então, conspiraram contra ele e o apedrejaram. Porque por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. A rainha Atalia foi morta fora da casa do Senhor, a mando do profeta Joiada. E aqui o rei cometeu mais um erro. Deixou que conspirassem contra o profeta Zacarias e o apedrejassem e o matassem na casa do Senhor, derramando sangue inocente na casa do Senhor. Então, chegamos no versículo que nós lemos. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Aqui eu chego ao ponto central dessa mensagem que eu quero passar para os irmãos nesse pouco tempo que nós temos. Joás recebeu um grande livramento. E ele não usou de misericórdia que tiveram com ele. Ele, a mandado dele, foi executado Zacarias, filho do profeta Joiada. O mesmo que a esposa salvou Joás anos atrás. Por dar ouvidos a más conversações, esse rei teve, no final da sua vida, o juízo de Deus. Por não usar de misericórdia,
e por permitir que o povo se virasse à idolatria, esse rei, no final do seu reinado e da sua vida, teve um fim no qual Deus tinha livrado ele no começo. No começo ele ia ser morto pela rainha Atalia para não assumir o reino. E no final ele foi morto pelos seus servos, porque não deu ouvido à voz do profeta, não deu ouvido à voz de Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero passar: não deixe de ter relacionamento com Deus. Não deixe de ter intimidade com o Senhor. Não leve as coisas de Deus na brincadeira, como fizeram os levitas aqui durante anos, e esse rei os repreendeu. A obra de Deus, a palavra de Deus são coisas sérias. Ela nos instrui, nos ensina para termos uma vida abençoada até o final da nossa carreira. E quando chegar esse tempo que nós temos mais experiência, talvez os irmãos com mais experiência estão nos ouvindo hoje, volte a ter ouvido sensível à voz de Deus, direcionamento do Senhor, para que tudo vá bem, e você morra que nem o profeta Joiada, farto de dias, com 130 anos, e não como o rei Joás, que, apesar de ter feito uma boa obra no meio, acabou no final tendo uma morte não honrosa. Até o seu sepultamento não foi em lugar de honra, porque não usou de misericórdia com Zacarias, filho do profeta. Aquele que recebeu misericórdia no final da sua vida não teve misericórdia. Que nós tenhamos a misericórdia de Deus em nossa vida, o amor de Deus em nossos corações e o ouvido sensível para fazer a obra de Deus conforme Ele nos orienta, não conforme outras pessoas tentam nos orientar. Amém? Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Tenham uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Que Deus abençoe em nome de Jesus.